Seja muito bem-vinda à segunda temporada do Nalu Podcast. Eu sou Camila Tenório e essa é a maternidade que é sobre você. Bom, nós sabemos que as telas estão hoje realmente no nosso dia a dia e nós que somos pais e mães, a gente não sabe como redirecionar nossos filhos nesse novo movimento. Então eu trouxe para você 2 especialistas que vão nos ajudar a redirecionar nossos filhos a essa nova realidade. Trouxe o pediatra Dr. Helder. Muito bem-vindo. Obrigado, Camila, pelo convite, né? Muito especial. E estar com a Regina aqui é um prazer enorme. E doutora, psicóloga infantil, doutora Regina, muito obrigada também, meu bem. Obrigada, Camila, por dar essa oportunidade, né, da gente falar para os pais, né, e direcionar algumas dicas para eles como agirem com os filhos. Exato. Antes de a gente começar, porque a gente tá chique nessa segunda temporada, menina, nós trouxemos aqui alguns mimos dos nossos apoiadores. E fique ligado que até o final do podcast vou estar soltando aí várias promoções dos nossos apoiadores. Fique ligado até o final. Gente, quero entregar para vocês aqui mimos da 3K. São cupcakes fitness, que depois eu quero ouvir de vocês, porque não parece que é fit, mas é fit. Uma delícia, ela faz bolos, cupcakes, enfim. Esse mimozinho pra vocês depois se deliciarem. E pra agregar isso, a gente tem aqui, ó, nossa parceira também, Café Próspero. Um kit para o Dr. Helder. Obrigado. Maravilhoso as coisas dela, vocês precisam conhecer. E aqui, ó, pra doutora Regina também. Obrigada. A gente tá chique, entendeu? Nessa temporada. Depois eu quero ouvir de vocês, vão se deliciar, viu? Café Próspero e 3K estão juntos com a gente, com outros patrocinadores também, que ao longo do final do podcast eu vou estar soltando aí promoções. Então fique ligada, meu amor, até o final, entendeu? Para você poder participar, que são promoções exclusivas para quem está assistindo na Lu Podcast. Gente, vamos começar agora neste mundo novo. Que depois da pandemia, eu acho que as telas, elas ficaram muito mais fortes, tanto para a gente como adulto, mas focando nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos adolescentes. Como é que a gente pode redirecionar essas crianças? Porque hoje a gente vê, eu como mãe, né, eu vejo qual é a dificuldade das telas, elas existem. Sim. Isso é fato. É uma realidade. É uma realidade que a gente vai viver com. A gente sabe que as telas, elas são prejudiciais. Só que a gente não sabe como elas são prejudiciais. A gente sabe, são prejudiciais. Tá, mas como? Como é que afeta os nossos filhos? Vamos começar por aí. Eu queria que vocês, com a experiência que vocês têm, que vocês possam falar realmente com embasamento científico. Olha que a gente está chique aqui, tá, meu amor? Com embasamento científico, como é que realmente elas prejudicam os nossos filhos para depois, mais para frente, a gente chegar e dar uma luz para essa mãe, para esse pai, para poder organizar e redirecionar essa criança. Sim. Regina, quer começar? Começa. Né? Vamos fazer dessa conversa, né, uma conversa gostosa, né, que fica mais fácil para os pais, né, assimilarem. Sim. Né? As telas, elas realmente são muito prejudiciais, né? E principalmente para crianças que dormem com a tela. Né? Porque elas mandam vários, vamos dizer assim, vários efeitos, né? Enquanto aquela criança é para ter aquela rotina do sono, os pais acham muito mais fáceis darem a tela, né? Porque ele, com o dia a dia, com o cansaço e a rotina do dia a dia, fica muito mais fácil dar uma tela para uma criança dormir. Né? Então, isso, o que é que a gente tem observado, eu no consultório, e o Helder também vai poder dizer, né? As crianças estão passando a ter mais insônia, né? Estão tendo noites agitadas. Né? Você vê muitas crianças, elas passam a dormir de uma posição, vira muito à noite. Né? Então, isso daí a gente vê os efeitos que vem causando. Fora outras coisas que a parte médica, o Helder vai dizer, né, que são. Mas, assim, a rotina depois da pandemia, como você falou, aumentou muito. E se você preza por peças atemporais e super sofisticadas, você precisa conhecer Além do Encantamento. É uma loja infantil de roupas e eu trouxe um super desconto para você. As 5 primeiras pessoas que derem um oi lá no WhatsApp das meninas
vão ganhar 10% de desconto em cima desse vestido aqui. Olha que coisa mais linda. Eu já garanti o meu. Corre, que é por tempo limitado. As telas, né? As telas. Por quê? Porque os pais tinham que trabalhar em casa, né? E com a agitação das crianças, né, eles tinham que dar alguma coisa. A criança não tem mais o ócio de ter criatividade. São poucas as crianças que têm, que o pai senta, Verdade. que o pai vai brincar, né? Então, esse ócio, a criança não tem mais. Então, o que é mais fácil? A tela. E esse ócio é até positivo, né? Sim. E assim, a gente como pai hoje, que é o recorte social, essa é a minha preocupação. Eu não vou dizer a vocês, minha filha, não usa telas, mas assim, é de uma forma, a gente cansa bastante, mas é de uma forma que a gente tenta elaborar, mínima possível, estratégica, né? Não vou dizer novamente que minha filha não usa telas, a gente rala pra caramba, cansa, mas a gente preza por isso. Mas assim, o recorte social hoje dos pais, da mulher, da mãe nessa sociedade, a gente não para mais. A gente não tem tempo de ficar com os nossos filhos. A gente tá no mundo. E muitas mulheres, porque realmente não tem opção, né? Tem que trabalhar, Sim. tem que sustentar. E não tem uma rede de apoio, né? Com que você pode contar. E essa rede de apoio, ela é... Ela é essa rede de apoio. Gente, é porque ele falou o que foi. Puxar um pouquinho esse microfone. Puxa o microfone ali. Ô, meu pai, tá bom agora, amigo? Mais próximo. Vocês dois estão demais. Tá bom agora, gente. Tá na gravação. Aí doidou a gente aqui. Não foi? Sim. Bom, vai. Não, eu tenho 32 anos de pediatria, né? Então eu vi essas transformações. 32 anos, 24 anos de consultório. E, na verdade, os pais, geralmente, nesses 32 anos sempre foi corre-corre, todo mundo corre, todo mundo trabalha e tudo, mas a gente vê claramente com o início, né, com o desenvolvimento dos smartphones, o celular já tem um certo tempo, tem 30 anos, mas de 13 anos para cá eles foram ficando muito mais, o celular ele foi agregando aplicativos, foram agregando... o YouTube, o Instagram. Então, nesses 13 anos, completa 13 anos, né, desse melhoramento, entre aspas, Sim. dos smartphones. E, na verdade, a sociedade, ela ficou toda presa à tela. Eu já vi crianças no meu consultório de 6 meses, dependente de tela. 6 meses, 6 meses, para mim, foi um susto. Meu Deus. Tipo, a Já mãe, tem o dedinho, né? Não, a mãe tentando acalmar ela, que ela nessa idade já está mais espertinha, então as vacinas estavam com trauma, e ela botando, olha o desenho, filha, o desenho. Quando tirava, a criança chorava. Então ela tinha que botar o filme para ela parar. E adolescentes de 15 anos que virava à noite, isso criado pela avó, e ela simplesmente achava normal que ele virasse à noite com o celular e numa dependência muito grande. Nós estamos extremamente preocupados Sim. com o que está acontecendo. Você perguntou a questão química, o que acontece no cérebro, né? É lógico que a preocupação da gente é com esse cérebro em formação. A Sociedade de Pediatria, ela colocou um tempo assim, 0 tela até os 2 anos de idade, né? E depois de 2 anos, 1 hora até os 5, e depois dos 5 anos, 2 horas, né? E acima dos 10 anos, 3 horas. Interessante isso. pra gente ter uma Colocou esse noção. tempo, né? Mas, assim, então há essa preocupação toda, porque o que acontece com esses filmes, com esses jogos que tem nessas telas, há um estímulo, né? Há um estímulo muito grande, a produção de dopamina. Muito. E dopamina em altas doses num cérebro que não está preparado. Para isso. E Então vicia, né? Exatamente. É a mesma forma que a droga faz. Pois é. Só que aí é um estímulo muito forte no cérebro não preparado, há uma liberação de uma quantidade muito grande de dopamina, e quando a criança sai da tela, essa dopamina cai, ela vê a necessidade da recompensa, né? Mais dopamina, e aí fica. Isso é preocupante. A gente está conversando aí fora, eu e Regina, do aumento, ela estava falando do aumento do suicídio, né? Aumento de E isso, certamente, essa questão aí tem relação, porque você fica num mundo paralelo, né? Um mundo Sim. que só tem prazer. Sim. Quando você sai
daquele mundo ali de muita dopamina e vai para o mundo normal, que não precisa de tanta dopamina, você não acha graça em nada, né? Você não acha graça em ver uma lua nascendo, ou nunca teve um contato. Você não acha graça em tomar um banho de mar. Não dá valor a pequenas coisas que são tão simples, né? Eles não dão. Você precisa de muita dopamina, né? Sim. Então, eles vão para as telas. Isso é extremamente preocupante. E as telas, eu não sei como é que é nessa questão neural, vocês vão poder me falar melhor, mas pelo pouco que leio, é como se assim, você recebe aquela dopamina, só que você sempre está em busca de mais dopamina. Sim. E aí por isso que as crianças, adolescentes, enfim, essa galerinha aí fica... ai, me senti uma tia agora, galerinha, não foi? Essa galerinha agora... Ela fica realmente querendo mais e mais e mais tempo nas telas, justamente porque está querendo mais, precisando de mais. Eu vejo muitas mães, que a gente conversa muito. Mãe é um bicho que realmente, assim, se une, né? Então, a gente conversando e as mães, cara, eu preciso fazer um jejum de telas, porque meu filho, ele não quer brincar. Ele não quer brincar, ele não quer fazer nada que não seja referente a essas telas. Sim. Eu recebi uma mãe no consultório, né, assim, muito preocupada, porque o filho altamente inteligente, mas assim, já não tinha, era 7 anos, né, e assim, a dificuldade, os brinquedos eram todos guardados no guarda-roupa. Então, era só tela, tela. E aí a gente começou a mudar, porque estava ficando uma criança que as pessoas, quando chegavam perto, muito adulto, falava coisas... Era um mini adulto, todo mundo chamava. E a gente começou a mudar isso. Ele não é um mini adulto, ele é uma criança. Ele é uma criança, não vamos reforçar isso. E aí eu comecei a trabalhar com ele no consultório o brincar. Porque o brincar é muito importante. Né? Porque não adianta a criança ela pular fases. Porque quando ela pula fases, lá na frente ela vai sentir falta do que ela pulou. Né? E aí a gente começou a brincar no consultório. Nessa brincadeira, ele começou a levar para casa. Ele começou a levar e tirar os brinquedos. Aí a mãe mandou uma mensagem para mim muito emocionada, agradecendo, porque o filho agora brincava. Né? Então, esses retornos são muito bons. Mas essa mãe, ela quis que o filho mudasse. E ela pagou um preço para isso, né? Entendeu? Então, assim, tem pais que preferem dar a tela do que sentar, brincar com seu filho. Né? É o que muitas crianças dizem. Sua mãe você estava brincando. Mas ela estava do meu lado, mas ela estava no celular. Exatamente, tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo. Então, o que está acontecendo também é que está todo mundo conectado. Então, a gente tem que chegar e a gente está falando aqui para os pais, né, principalmente para os pais, de você se olhar quanto tempo você fica na tela durante o dia, né? Eu tenho uma preocupação muito grande e em relação a mim. Sim. A gente se policia, né? Eu não uso muita tela. Eu gosto muito do YouTube porque eu gosto de viajar, então, como todo mundo gosta, né? Eu vim no YouTube conhecer vários países do mundo sem precisar sair, pegar voo, né? Aquela coisa. E eu acho maravilhoso. É o que eu uso no YouTube mais, né? O Instagram, ele anda mais ou menos sozinho, mas o YouTube. Mas eu comecei a ver que Se você, assim como eu, ama enfeitar o cabelo da sua pequena, você precisa conhecer a loja Charminho. Eu trouxe aqui até a última coleção de Páscoa que vem aí. Olha que coisa linda. E a gente bolou um super desconto para você. As 5 primeiras pessoas que derem um oi lá na loja Charminho vão ganhar 10% de desconto em cima de qualquer kit que tiver disponível. Corre que é por tempo limitado. eu precisava de leitura de livro. O cheiro das páginas hoje, do livro. Eu estou fazendo uma terapia em mim, que é todo dia tirar meia hora para ler um livro, que eu gosto da coisa digital também, eu adoro estudar na forma digital, mas é pegar no livro e começar, porque isso é importante para o meu cérebro. Eu estou hoje com 57 anos, agora em maio, estou indo para 60 anos, eu preciso trabalhar meus neurônios para não chegar aos 60, 65 anos, aí vem todos os problemas, né, da terceira idade, que aí vem Alzheimer, então a gente tem que pensar, fazer o trabalho, exercitar o cérebro. Então a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico nosso, porque na verdade você sai hoje, ou até no consultório chega o pai com o celular, a mãe está ali se comunicando, mas o pai está aqui, todo mundo com o celular, ou você vai para um restaurante e tem o pai com o celular, a mãe com o celular e o menino com o celular. Então, primeiro tem que ter essa visão, tá? E aí,
logicamente, quando você tem essa visão, você começa a fazer as correções. Hoje, essa semana eu recebi 2 meninas no consultório, 9 e 8 anos, achei a coisa mais linda do mundo. E a mãe está falando, a gente está vindo de aula de crochê. Que legal. E elas estavam encantadas. Eu falei, gente, que coisa diferente, né? Então ela falou, não, a gente limita, a gente tem uns horários, a gente coloca 1 hora de tela para elas, porque não tem como no mundo que a gente está entrando ficar sem, mas elas fazem esporte, ela faz o crochê. Então, gente, é uma responsabilidade nossa, dos pais. Sim. É uma responsabilidade. Você tem um conhecimento, você tem informação, e com esse podcast certamente vai contribuir, né, com essa informação. Sim, é nosso objetivo. E a gente direcionar. É um legado que a gente está fazendo, que nós recebemos, e nós vamos construir um legado, né? E é uma responsabilidade muito grande, são os filhos. É o maior legado que a gente tem, são os nossos filhos. E a gente tem que tomar conta. Eu falo isso desde o começo da amamentação. Falei, isso aqui é importantíssimo para o seu bebê, a amamentação, leite materno. Você não deixe ninguém tirar isso de você. Você toma em conta. Vire uma leoa ali. Que alguém venha falar alguma coisa errada, vá atrás de informação, vá buscar. E, lógico, o pai, a figura paterna também, que hoje está muito mais próximo. E a gente buscar isso aí. E estimular um esporte, estimular uma caminhada, num estado tão bonito como a gente tem aqui, né? Ir numa lagoa e ver uma montanha, né? Então, eu passei por momentos com minha filha de adolescente e eu precisei sair para levar ela para a praia de Francês, para ela começar a surfar. E minha esposa também, às vezes durante a semana, ela de férias, a gente trabalhando, 5 horas da manhã, para ela, com o professor lá, tá aprendendo a surfar, que ela encontrou um prazer no surf. E ela estava entrando naquele momento de adolescência, com inseguranças, com um pouco de tristeza e tudo, e foi assim uma mudança muito grande. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, e a gente tem que buscar isso aí, a informação é tudo, né? Extremamente então, importante. Até para a gente também, no futuro, ter crianças emocionalmente tranquilas em relação a frustrações, porque o que a gente vê são crianças hoje em dia que elas não se frustram. Né? Então, o que acontece? Na tela, os jogos, como você estava comentando, né? Os jogos funcionam como? Eu não ganhei, eu reseto o jogo, eu começo. Né? Então, não tem mais a criatividade. É por isso que as crianças hoje em dia, elas não têm essa criatividade como antigamente se tinha, de sentar numa sala, de pegar uma caixa de papelão. Né? Antigamente, os brinquedos eram diferentes, porque a gente construía esses brinquedos. Né? Hoje em dia, a criança não constrói, o brinquedo já vem pronto. Né? Então, assim, eu fiz uma especialização em Lego, né? Que é muito legal. Aqueles bloquinhos, eles são muito legais. Além de trabalhar a coordenação motora, tudo. Porque com os blocos, você realmente vem uma receitinha para você fazer, mas também gera criatividade. Você pode montar como você quiser. Então, assim, a gente precisa dar. Né? A gente precisa dar aos filhos a oportunidade deles também serem criativos. Exatamente, Né? Uma vez eu conversei com uma dentista, né, uma odontopediatra, e ela falando comigo, Regina, as crianças, a mastigação está errada. Porque eles comem de frente para a tela, então assim... Eles não estão nem prestando atenção, né, no que estão fazendo. Prestando atenção. Então, assim... Vira o vício. Então, você mastiga de acordo com o que você está vendo. Se é uma coisa mais agitada, a mastigação aumenta. Né? E aí, se é uma coisa mais lenta, então, assim, já não se tem nenhum prazer de sentar na mesa para comer. Quando chega lá, a primeira coisa que eu digo, não come com tela. Vamos tirar a tela. Mas como é que eu vou fazer? Eu digo, você vai sentar e vai dar a oportunidade dele ver a textura dos alimentos, a comida, porque... É muito fácil, você está comendo, você já não tem mais o prazer. Já não existe mais aquela rotina, né? Que antigamente todo mundo sentava à mesa. É muito raro hoje em dia isso. É muito raro. Muito raro. Né? Não existe mais aquele você vai sentar na mesa com todos os familiares. Não existe. Não existe, não. A gente podia entrar aqui, uma coisa bacana que você falou da questão da mastigação, e vem aí a obesidade também, né? Também. Então você... Verão chegou e estamos de dieta, né, amores? Olha só, pensando nisso, a gente preparou outra super promoção para você. 10% de desconto em cima do kit Cupcake. Gente, é 3K, são de doces funcionais, feito com biomassa e 0 lactose. Para as 5 primeiras pessoas, corre lá no WhatsApp deles para pegar o seu.
começa a comer e está em frente a uma tela, mas nós temos um problema também de falta de atividade física, a postura errada, então a gente já está com problemas, né? O pessoal está assim, já existe até cirurgias, pessoas que andam assim, né? Então a gente tem a questão de relacionamento e falta de relacionamento, então está cada vez mais comum. Eu conheço adolescentes que estão virando adultos que não saem de casa. Que não quer nem sair de casa, né? Realmente não sente vontade. Fica no mundo virtual, né? E aí, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer? Então, eu acredito, quando a gente falou tela na infância, né? Tudo começa logo na infância ali. Então, tem que começar por ali. Sou fã da primeira infância. Quando tive minha filha, a doutora, sabe, quando eu fui para ele no início, eu expliquei minha jornada mais ou menos com a Lu. E quando minha filha nasceu, eu já tinha isso dentro de mim. Mas assim, quando ela nasceu, eu falei, eu tenho a necessidade de criar a minha filha. Seja lá como for, no sentido de tempo. Porque eu sei que muitas mães não têm essa opção de ficar lá com sua criança. Ela realmente tem que sair para poder dar o alimento. E é a realidade. Eu fico assim, para morrer, porque é a realidade da maioria das mães. Ou eu saio para trabalhar, ou meu filho vai morrer de fome. Como é que eu vou fazer? Só que assim, hoje a internet, ela é um mundo de informações. E a gente sabendo direcionar, por isso que eu estou trazendo essa segunda temporada agora, profissionais, gabaritados, para poder dar uma orientação para essa mãe, que às vezes, porque na internet tem de tudo, né? Todo mundo é tudo, e você às vezes acaba recebendo um conselho, ou ouvindo alguma coisa, lendo alguma coisa, que realmente aquela pessoa não é nem aquilo que está falando. Você entendeu de uma forma errada. Então, a gente está querendo trazer realmente pessoas que têm um gabarito para poder dar orientação para essa mãe e para esse pai. E aí, essa primeira infância é a base de tudo, vocês sabem disso. Então, quando a gente vai começar a ler, seja a Freud, né, que eu já estou muito louca da cabeça lendo Freud, entendeu? Estou já nessa onda, mas no início da primeira infância, e você lê ali o que realmente, que você pode fazer ali, a ligação que você tem com essa criança e a base que ela é transformada, né, as ligações neurais, tudo na primeira infância, não tem outro momento, é na primeira infância. Né? Essa primeira infância, ela é importantíssima para a criança. E a primeira infância, normalmente, que a mãe não tem tempo, porque tem que voltar a trabalhar com 4 meses, né? Que é a licença maternidade. 4 meses, amor, tem que voltar. Então, ela chega cansadíssima, faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, chega cansada, vai dar ainda comida para o menino, aquela mãe, às vezes, que não tem aquela rede de apoio, como é que faz? Eu acho que também tem essa questão social, que antigamente, né, a criança era criada numa aldeia, né? Que era todo mundo ali junto para poder ter essa rede de apoio. Era uma atividade mútua para todos. Exato. Né? E hoje em dia não é muito solitário a maternidade. Se você não tem um parceiro ou condições financeiras legais para você poder criar essa rede de apoio, essa aldeia para você... Você terceiriza para alguém. E você está afadada ao fracasso, praticamente, porque você está dando o seu melhor, mas a primeira infância, ela requer tempo e atenção. E as telas, como vocês falaram no início, estão sendo a nova chupeta do século XXI. Né? Então, eu li isso e eu achei, meu Deus, é a nova chupeta do século XXI, as telas. Porque realmente você fica ali, né, pra você fazer alguma coisa. O que eu fico assim, que eu queria trazer vocês, e a gente falar com essas mães como vocês estão fazendo, é a orientação, porque a internet, ela é um local que também tem muita orientação. Basta a gente buscar. Né, uma orientação de saber, de entender que as telas, elas são prejudiciais. Eu sei que é um esforço, eu sei que a mãe está cansada, eu sei que é difícil pra caramba, mas vale a pena, porque como você falou, é a nossa geração a partir daí. Eu queria também falar agora sobre algo muito importante, que é a mentalidade dessa galerinha. Novamente, já estive aqui falando dessa galerinha. Mas, como é que é? A gente está tendo hoje altos índices de depressão. O que é que a tela realmente, ela impacta isso, né? Como é que vocês veem nos consultórios de vocês essas questões? Das crianças pequenininhas aos adolescentes, como é que está sendo hoje em dia para vocês? Na questão dos adolescentes, fica o que eu estava comentando com você agora, né? Na questão da frustração. Então, assim, eu estava conversando com o Helder, agora há pouco, né, a questão do índice de suicídio na adolescência. Porque são adolescentes que não sabem se frustrar. Né? Eles não sabem. Então, o que acontece? Está namorando, a namorada rejeitou. Acabou, né? O mundo. Acabou o mundo. Né? Por quê? Porque eles não são direcionados para outras coisas. Né? Antigamente, a gente fazia, a gente brincava, a gente ia para a rua.
né? A gente marcava o território com os amigos, né? Existiam as brincadeiras. Hoje em dia, primeiro, são nos condomínios, porque realmente a violência... Você não tem como deixar uma criança na rua, só quem mora em interior, que é uma infância saudável, né? Então, assim, essas crianças não brincam. Crescem adolescentes presos na tela, né? E aí, como é que fica o limiar de frustração? Como é que fica? Como é que vai lidar com alguém que rejeita? Eu tenho recebido muitos adolescentes com esse limiar de frustração baixíssimo. De estudar numa escola e não poder ver que a outra pessoa saiu no outdoor e ela não. De se desesperar. Se comparar, né? De E se acabar. Os likes também, né? Tá no Instagram, quantos sim. likes eu tive. Ela teve mais do que eu likes. Como é que pode? Aquele corpo perfeito, aquele rosto fantástico, né? Então, isso aí realmente mexe bastante com o adolescente, né? Sim, a autoestima deles, assim, tá Frágil, né? frágil demais, entendeu? Então, isso daí vai fazendo com que cada vez mais o mundo contribua para isso. Isso é verdade. Eu tenho visto aqui em Maceió, e isso é bacana, porque é bacana. Isso é maravilhoso e é bacana. Que, assim, hoje você tem estruturas de praças próximo à sua casa. Né? Na verdade, as crianças estão ficando em casa, lógico, tem a questão da violência, mas elas estão ficando em casa porque ela ficou lá, ela prefere o smartphone do que estar brincando. E definitivamente eu não acordei assim, meu amor. Passei lá no estúdio da Camila Barros e olha, fiquei uma diva. E pensando em você, a gente preparou o seguinte: 10% de desconto em cima de qualquer serviço lá do estúdio, para 5 primeiras pessoas que falarem lá com o pessoal via WhatsApp. Corre, que é por tempo limitado. Mas eu trabalho com pessoas de todos os locais da cidade e do estado que vêm. Eu pergunto, tem uma praça perto da sua casa? Tem uma praça perto da sua casa. Então, já tem as praças. Aqui em Maceió, quem mora aqui embaixo, na orla, você tem... Tem várias, né? Em frente à praia, você tem a praça do skate, tem Corredor campo de Vera futebol. Ruda. Eu acho que é decisão dos pais mesmo de pegar tempo e tomar conta. E lógico que uma coisa também importante, que os celulares hoje vêm com aplicativo família para você limitar esse tempo. E a grande preocupação, você falou de adolescência aí, são os conteúdos. Que você tem que, pode dar conteúdo qualquer, tem que ter limite, uma fiscalização e um bloqueio para conteúdos. Olha, eu estava pesquisando sobre a questão de tela, né, para vir aqui para o podcast. Eu vi que hoje 87% dos adolescentes do Brasil eles passam horas na tela. O Brasil é o segundo lugar, depois da África do Sul, em tempo. Os adultos eles passam em média 5 horas e meia. Meu Deus. Que é um absurdo isso aí. E os conteúdos que eles buscam na internet como se agredir, chama? Sim, a mutilação. Mutilação. 14% desses adolescentes, que dá 24 milhões de adolescentes que nós temos que estão em tela. 14% estão vendo isso aí, como cometer suicídio. Meu Deus. Pornografia. Então, imagine uma criança ainda sem formação, ainda sem estrutura psicológica, está vendo isso aí. Então, conteúdo também, você tem que estar atento a isso. Mas existem bloqueios. Você pode bloquear o telefone ali, o smartphone, para 1 hora só de conteúdo por dia, para ele ficar 1 hora ou 2 horas se for crianças maiores. Então, existe a tecnologia que não permite que ele entre em qualquer lugar se não tiver senha. Então, isso aí é uma coisa positiva. Então, vai depender muito da consciência dos pais. E quando a gente, como pediatra, eu estou falando para os colegas, os profissionais, quando você tiver e notar isso, uma criança, você vê essa questão de dependência, diagnosticar no consultório, mandar para um psicólogo, né? Eu sempre encaminho meus pacientes para a Regina, que é uma pessoa, uma parceria né, boa. uma parceria boa, eu conheço o trabalho dela e alguns outros psicólogos, e detector, manda e chama atenção. Esse é o papel do profissional de saúde, em estar ali tentando, isso é uma prevenção, né? Algum desses adolescentes pode caminhar para um suicídio, pode uma coisa para uso de drogas também. Há busca também em relação a drogas, os adolescentes. Então, assim,
são os conteúdos. Então, e impressionante que se fala um pouco sobre isso, mas existem os grandes patrocinadores, quem ganha dinheiro no mundo hoje são as empresas de tecnologia. Então, vocês acham que eles vão estar falando isso? Cria-se um vício, que é a dependência. Você vê os influencers hoje multimilionários, quem entra nesse mercado multimilionários, e porque está todo mundo consumindo, saiu da TV, então Sim. as pessoas não estão mais na TV, e fica ali com um aparelhozinho que é pequenininho, e é algo muito interessante em relação a isso aí. Busque, se você for usar, busque não aparelhos pequenos, ao invés do computador e o celular é mais perigoso em relação a isso. A televisão, a criança não fica tanto estímulo. Ela pode, se for colocar alguma coisa, bota um filme educativozinho na TV, na sua criança acima lá dos seus 3, 4 anos, que seja educativo, que ela não vai ficar recebendo tanto estímulos tão rápidos, que o celular faz isso. Jogos, tem que ter muito cuidado, porque aí tem a questão de, às vezes, violência e tudo, né? Mas isso é interessante também. Eu nunca vi a televisão com essa possibilidade. Se for usar, bota um pouquinho na TV. Não, você vai assistir um pouquinho, uma coisa educativa. Vai ser menos maléfico, porque a gente vai conseguir tirar. Não, vai ficar zero tela a vida toda. Você vai ver no mundo... Não existe esse mundo, infelizmente. Exatamente. Mais, E assim, né? os pais veem muito quando a gente conversa em relação a isso, de cortar totalmente. Não tem como cortar É esse totalmente. pensamento, por isso que eu queria trazer vocês, porque na nossa cabeça, quem não entende muito, que não tem nem tempo para entender, porque hoje a vida tá tão corrida dessa galera, novamente, que o recorte, eu acho assim, que se você for olhar mais a fundo, o recorte social tá muito ao contrário do que deve ser para uma vida saudável. Dormir minimamente bem, nós como adultos, né? Dormir minimamente bem, trabalhar de uma forma que dê para você ter ali uma estrutura com a sua família, a mínima que seja para a criação dos seus filhos, né? Então, essa mãe se vê, tem que trabalhar. Quando tem um parceiro, esse cara também está trabalhando feito um louco. E eles chegam extremamente esgotados, sem um dinheiro extra para ter normalmente uma babá. A maioria são eles e acabou. Não tem rede de apoio e é isso que tem, toma aí um pouquinho a tela. Mas o que a gente quer trazer à luz para esses pais, a gente sabe que é difícil, mas existe também o outro lado da moeda. É duro, é custoso, mas vale a pena, né? E é nossa geração. E eu vi uma frase que me pegou muito, que é assim, para você educar, é preciso ser. Então, assim, é difícil, é custoso, mas para você poder educar uma criança, você precisa ser primeiro, né? E aí, essa questão das telas é muito louco, porque, voltando agora ao link, na nossa cabeça, assim, quem não entende muito, assim, as telas não são positivas, não tem que cortar as telas. Não é assim. Queria ver agora você falar, né, voltar a falar. Beleza, não é para cortar as telas. Como é que a gente faz de uma forma minimamente saudável, a depender das fases dessa criança, com o uso das telas, né? Porque como o Helder estava dizendo, a Associação de Pediatria, como também a Organização Mundial de Saúde, pede para que crianças até 2 anos, elas não tenham acesso à tela, tablets, entendeu? E o que a gente vem vendo é que isso daí não funciona. Doutora, eu queria que você falasse também o porquê dos 0 a 2 anos, porque é muito assim, não ter, por quê? Porque a formação deles, entendeu? A questão dos neurônios se formando, entendeu? Então, assim, é muito estímulo para uma criança que ainda não está... Tem formação neural. Exato, entendeu? Então, o que é que acontece? É melhor, né? É melhor para a criança, no caso, ela brincar. Então, essa criança de 2 anos, antigamente essa criança sentava no chão, essa criança brincava com outra, ela interagia. Então, você vê que as crianças que têm menos de 2 anos, a interação social, ela fica aquém. Exatamente. Elas já não sabem chegar. Tanto é que diz, essa criança ela é tímida. Não, é porque é mais fácil interagir num videogame, você está jogando ou na tela, do que você fazer. É cansativo fazer amizade para uma criança que vive de tela. É cansativo, porque requer você conquistar outra criança para brincar, para chamar. Então, a tela é mais fácil. Isso também vai para os de 8 anos também. Né? Então, as crianças, o que é que estão acontecendo? Elas estão, por isso que elas preferem estar no quarto. Né? Tá em casa, preferem não sair. Os adolescentes, a maioria,
não querem mais. É muito complicado. Eu fico pensando na aula, falando, meu Deus, o que vem por aí? Porque é complicado nesse mundo de hoje. Mas só coisa boa vai vir. Ai, que bom. Então, porque vocês se preparam para isso, né? Essa semana eu fui comer uma pizza numa pizzaria aqui, vou até falar Palato. Gente, patrocina Dr. Helder Palato, entendeu? O podcast aqui também. Então, aí chegaram 3 casais, 3 crianças, 3 meninos, 9, 10 anos. Os meninos com o celular brincando e um sentou, pegou um livro e estava lendo. Falei, Caramba, fantástico, aquilo me chamou a atenção. Esses pais certamente prepararam ele. Já na barriga você já vai preparando, você já vai contando história. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da plasticidade cerebral, né? E se você ama o café, assim como eu, você precisa experimentar o Café Próspero. A gente está lançando agora um desconto de 10% para as 10 primeiras pessoas que derem um oi lá no Café Próspero com a seguinte frase: Nalu Próspero. Você vai ganhar 10% de desconto em cima de produtos ou kits a partir de R$40. Corre porque é limitado. Eu sempre falo disso aí, de 6 meses, quando eles fazem a consulta pré-natal, já começa a contar a história, conversar com ele ali, já começa a colocar música, e quando nasce a primeira consulta que eu faço, a gente vai falar eu falo sobre desenvolvimento motor, que eu acompanho desenvolvimento motor e desenvolvimento neurológico. E, deixa eu te falar uma coisa, quer que seu bebê ele fique assim, muito inteligente, que ele seja uma criança, um adulto no futuro diferenciado, esse é o momento. Então, converse com ele, bate papo com ele, converse, bate um papo como se fosse uma pessoa grande. Chegamos do médico, tal, chama pelo nome, bota música para o seu bebê. Faça ele participar da vida, né? Exatamente, mas bota música. Então, a música, que os neurônios ali, a gente vai ter até os 3 anos, eles vão fazer sinapses. E o que estimula essas sinapses é a conversa, a mãe cantando, cantiga de niná, a música que você pode baixar aí, um aplicativo que tem músicas para bebezinhos, para dormir, para acordar, ela conecta, e a leitura. Então, com 1 mês, a gente tem livros fantásticos, a mãe já está ali contando a história, tem a cor, e o bebê já fica aqui. E eu falo logo assim, celular é um perigo imenso, e TV. Então, aí já dou aquela orientação, não tecla perto da cabeça do bebê, porque isso aqui é cartilagem, tá? A gente não sabe os efeitos que podem ter isso aí. Porque o sinal do celular não chega por acaso aqui. Então, eu vi um trabalho, esse trabalho não sei onde é que ele está, porque eu vi esse trabalho que era o uso de celular, na época que a gente falava aqui, há 30 anos, logo que começou. Depois eles faziam a tomografia, a ressonância, e estavam lá uma área vermelha. Então, eu vi vários casos. Só no meu prédio morreram 3 pessoas com tumor cerebral. Meu Deus. Hoje ninguém usa mais celular, atende só pelo WhatsApp. Então, isso provavelmente diminuiu o risco. Então, eu falei, não coloca perto do seu filho, né, uma tela, um celular. Então, já começa a trabalhar dali. E nós nascemos com mais ou menos 100 bilhões de neurônios. E ele precisa fazer essas sinapses. Em 10 anos, se você não fizer essas sinapses, os estudos mostram que em 10 anos está em 30 bilhões. Ou Nos seja, primeiros 10 anos? 10 primeiros anos, porque há uma perda por falta de uso. Então, é importantíssimo os pais terem essa consciência e a gente tomar conta mesmo. Isso que vai... E agora com inteligência artificial, imagina. Meu Deus, Eu fico mas a assim, informação está aí. Né? Da mesma forma que as pessoas não estão se tocando, mas você tem informação muito fácil. Exatamente. As informações chegam a toque de caixa, né? E aí, quando você fala essa questão das sinapses e dos neurônios, o adolescente, né? Tanto é que a menina tem os 15 anos, a debutante. Sim. Né? Então, aos 14 anos, é a última polda neural da adolescente. Anotou, amiga? Repita, doutora, para elas anotarem. A última polda neural. Então, é a partir dessa polda que aí a criança vai criar os vínculos, né? Que esses vínculos vão fazer com que ela, lá na frente, né, ela tenha os pares, as amizades. Então, assim, nessa fase é muito importante. Então, assim, imagine se a criança que já vem num ciclo, aí vai para o adolescente e não cria o ócio, como é que fica esse adolescente?
poucas conexões, sem traquejo social, né? E as relações interpessoais dos adolescentes, você sabe como está, como pediatra, como está sendo. Né? Eles não interagem. Né? Você vê essa idadezinha, a maioria das crianças de 14 anos, você vê, né? Com essa questão de anemia agora. Né? Então, assim, o cabelinho escuro na frente. Sim, que está na moda agora, tá na moda, né? Então, aquelas relações, assim, com crianças, eles procuram os pares, né? De adolescentes do mesmo jeito. Né? Então, os pais têm que estar muito atentos, não só na adolescência, mas em todo o desenvolvimento da criança. Né? Eles têm que estar presentes nisso, porque é eles a base das crianças. Exatamente. Os pais precisam para que, como mais uma vez eu digo, sejam adultos, né, fortalecidos emocionalmente. É importante essa questão de ser permissivo demais, né? Então tem que acabar com isso. Tem que ser uma mãe e um pai chato. Tá? Exatamente. Porque se Os você pais não tiver né? frustração, eu tenho uma esposa que ela bota sim, mas ela bota e as meninas eu tenho uma de 24, uma de 19, apaixonadíssima por ela, mas foi muito dura. Foi muito dura em relação a tudo. A tempo de televisão, ou a gente colocou em academia aos 15 anos, alimentação. Regras, né? Regras. Não vai sair para onde quer, porque eu quero sair com 13 anos. Não. Então tem que ter frustração. A gente precisa frustrar, porque no momento que ela tiver numa dificuldade, ela já teve as frustrações dela dentro de casa. E vai encarar isso mais tranquilo. Então, você tem que ser duro, e se você encontrar, e às vezes não é só tá aqui o casal, mas a gente tá com a rede de apoio que tem alguém permissivo, e aí pega um celular, presente celular a gente não vai aceitar, e a gente vai ser, então tem que ser duro, porque o filho é nosso, né? É quem está ali do casal. E a questão, vi que você é muito espiritualizado, está assistindo seu podcast. Obrigada. Então, e a questão espiritual também é extremamente importante. Sim. Isso aí não há dúvida, independente de religião, né? E a gente está conectando, né? Está conectando com a espiritualidade, Sim. frequentando um lugar, isso, gente, isso e hoje aí... em dia, né, assim, fora isso, essa questão da questão da espiritualidade mesmo, de você ter isso... Aí que não existe mais. São pouquíssimos e bons que agregam isso, mas a gente vê que minimamente a gente precisa disso. Poucos e bons que sobraram, vamos dizer assim, poucas e boas almas que sobraram, que tem essa questão da espiritualidade também, né? Para poder agregar valor à sua família, aos seus valores, aos seus princípios. Hoje os muito... Os valores são diferentes. Exatamente, hoje. muito. De você ver crianças assim, mandando nos pais, e os pais respeitam como se a criança, né, fosse os pais. Eles trocam. Várias vezes eu pego no consultório, assim, existe uma troca. Né? Existe um medo de fazer com que aquela criança fique chateada. Eu digo, peraí, né? Você não é irmã mais velha, você é pai e mãe. Isso. Tem que então, ter você regras. precisa ter regras. Nós tivemos regras. Né? E nós crescemos e estamos aí. Eu me lembro até hoje, quando eu era pequena, eu queria muito ter uma assinatura da Turma da Mônica. Né? E aí meu pai disse, não, você não vai ter. Se você quiser, eu compro as revistas. E ele comprava. Isso nunca me deixou frustrada, nem de mau humor. Né? Então, assim, hoje em dia, na minha época era uma Turma da Mônica. Né? Hoje em dia você vê crianças... Né? Que os pais fazem de tudo, mas o filho precisa ter um iPhone. Senão ele morre, né? Senão, porque ele não vai se encaixar na sociedade. Ele vai se sentir inferior e vai morrer. Né? Então, assim, a gente vê como os valores são trocados. Né? E aí a gente vai vendo, e cada vez mais, é como a gente vem dizendo, como é que estão esses pais? Como é que estão esses valores que estão sendo dados? Para poder repassar para essas crianças, né? Como eu sempre fico falando, botando... isso enquete o tempo todo, porque assim, é uma cadeia, né? Se os pais, a sociedade, o recorte social hoje, ele não vai bem, nem para nós, a gente tem que ficar, como vocês falaram no início, eu tenho que me poldar aqui, para não ficar o tempo todo no telefone, para eu ter um tempo com meu filho, a gente tem que, porque se a gente deixar levar pela correria que a sociedade, ela impõe em nós adultos, acabou.
Acabou pra gente, acabou pras crianças. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade de vocês estarem aqui, abrindo um pouquinho o olho desse pai e dessa mãe que precisa. E, assim, eu acho que o resumo aqui maior é, para educar é preciso ser, né? Que a gente possa ter esse Precisa de olhar, exemplos, se readaptar, olhar para dentro para poder criar essas crianças, que é a nossa geração. E, para finalizar, eu queria que vocês, cada um falasse aí um pouquinho, soltasse uma frase para esse pai, para essa mãe, um acalento, que é possível e vai dar tudo certo, entendeu? No final, para a gente poder seguir criando os nossos filhos da melhor forma. Tem uma frase que é muito, tem até na parede do lar São Domingos, que eu sempre passo, que é educar as crianças para não ser preciso punir os homens no futuro. Né? Então, assim, realmente, quando ele fala, é a questão de exemplo. O exemplo vem de casa. O exemplo vem de pai, vem de mãe. E, às vezes, quem não pode, tem os avós. Né? Que, às vezes, todo mundo diz, casa de avô é ótimo, né? Porque, às vezes, chega para mim e diz, os avós, quando estão comigo, é uma coisa. Quando vai para a casa dos avós, é outra. Mas você pode fazer com que esses avós, né, eles, vamos dizer assim, limite também. Tudo depende de como você passa a ser exemplo. Muito legal. Eu tenho muita esperança, apesar de tudo, eu tenho muita esperança, porque eu convivo com muita gente dentro de consultório e tudo, e eu vejo que tem muitos pais, casais focados nisso aí, né? A gente tem muito mais informação do que tinha antigamente. E eu acho que dá para fazer um outro podcast e continuar Com certeza, com precisa. esse tema, porque tem muita coisa, né? Seria o segundo... Parte 2. Parte 2. Parte 2, E parabéns, Camila, pelo podcast, parabéns pelo profissionalismo, né? E muito obrigado por nos ter convidado. Obrigada. Sim. Para a gente é muito prazeroso estar aqui, né? E estar falando de um tema que hoje em dia está tão em voga, né? E cada vez mais, né? É verdade. Gente, muito obrigada pela participação Obrigada de vocês. a você. Vamos ter uma segunda parte, com certeza, porque é tanta coisa que a gente vai destrinchando, né, a partir disso, porque não são só as telas. São quem que está orientando essas telas? São os pais. E como é que essas crianças, elas ficam nisso, antes ou depois, como prevenir? Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Mas eu tenho certeza que o que foi falado aqui já ajudou demais, pelo menos para esses pais, essas mães, darem uma... Sabe assim, uma acordada, porque é trabalho duro, né? A infância, ela requer isso, que você esteja atento de perto. Muito obrigada, viu? Gente, tá acabando mais um episódio no Podcast. Espero vocês nos próximos. Até lá.